Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar a minha versão do famoso necessaire saco. Bora costurar? Essa peça ficou muito famosa nos sites de produtos importados, de produtos da China, porque é uma peça diferenciada, muito útil, muito prática e por conta disso muitas artesãs já fizeram a sua versão desta peça. E recentemente uma amiga minha de faculdade viu o vídeo explicativo nesses sites e me mandou e falou assim: olha só que peça diferenciada, que peça interessante. Acho que você podia fazer a sua versão dessa peça. Eu já tinha adorado o projeto, achado super interessante e quando ela me mandou o vídeo eu me senti desafiada a fazer uma versão para essa peça, a dar o meu olhar sobre essa peça. E fiquei super feliz que uma amiga de tão longa data lembrou de mim quando viu o vídeo, entrou em contato para fazer a sugestão. Então, Mi, um beijão para você, obrigada pela sugestão. A gente mora bem longe fisicamente, mas a gente precisa marcar para se ver. E eu fiz algumas alterações no projeto original, pensando no meu uso. Se você está buscando um projeto um pouco mais próximo do original, você vai encontrar aí bastante tutoriais na internet, várias artesãs talentosíssimas já fizeram e eu tenho certeza que você vai encontrar um tutorial que você vai se identificar. E a primeira alteração que eu fiz no meu projeto foi que eu queria que a alça de mão ficasse na parte de cima do necessaire. Nas peças originais eu via que a alça acabava ficando na parte posterior, então quando a pessoa estava segurando pela alça, o necessaire acabava ficando inclinado para frente, com a boquinha um pouco inclinada. Então isso me incomodava um pouco, porque eu sou uma pessoa muito desastrada e eu ficava imaginando que as coisas que eu colocar lá dentro iam acabar caindo, porque elas ficariam meio inclinadas. Então eu queria mudar isso no meu projeto. Eu queria que a alça ficasse na parte superior do necessaire e quando eu estivesse segurando pela alça, o necessaire ficaria como se fosse uma cestinha com a boca virada para cima. A segunda alteração é que eu queria eliminar a tampa. Eu não tenho a peça original para fazer os testes, mas a impressão que eu tinha é que se eu tivesse com o necessaire cheio e ele virasse de ponta cabeça e um objeto pequeno acabasse passando pela boca do necessaire, a tampa não ia segurar esse objeto. Como a tampa só tinha um fecho ou de botão imantado ou de botão de pressão, a sensação que eu tenho é que se esse objeto pequeno saísse pela boca do necessaire, ele ia acabar saindo pelas laterais da tampa. Então a tampa seria mais decorativo do que utilitário. Então no meu projeto eu resolvi eliminar a tampa. A terceira modificação é que eu queria que tivesse um detalhinho na parte externa. Como eu estava eliminando a tampa, eu queria que tivesse um composê de tecidos, então eu resolvi colocar essas abinhas do tecido interno para fora, fazendo um composê de tecidos, e principalmente quando o necessaire está aberto, parece bem que são pétalas de flor. E a última modificação seria mais um desafio. Eu queria simplesmente que essa peça não tivesse viés. Então, pensando em todas essas alterações, eu fiz o meu projeto e agora eu vou te mostrar como eu fiz este necessaire saco flor. Materiais utilizados: os moldes estarão no link abaixo do vídeo, na caixa de descrição.
O molde dessa peça foi dividido em 8 partes para poder ser impresso na folha A4. Imprima as 8 folhas e una conforme a foto do esquema de montagem, tendo como referência de união as linhas tracejadas. Depois do molde montado e recortado no contorno, recorte os tecidos externo e interno no mesmo tamanho do molde. O molde já tem imagem de costura. Para a alça de mão, 48 por 6 centímetros no tecido interno. 85 centímetros, 2 vezes, de elástico roliço de largura de média a grossa. Passo a passo. Vou começar montando a alça de mão. Dobro direito com direito e vou passar uma costura em toda a lateral maior. As laterais menores não precisa costurar. Depois de costurado, viro a peça para o direito. Passo a ferro e vou passar um pesponto nos 2 lados maiores. Vai ficar assim. Vou dobrar a parte externa ao meio, nesse sentido. Dobrada tem que ficar neste formato de fecho de envelope. Eu vou vincar ou marcar o tecido na dobra do meio. Nestas marcações, eu vou posicionar a alça de mão centralizando e vou fazer uma costura de segurança para prender. Aqui eu já prendi a alça de mão com uma costura de segurança e posso prender a alça pelo avesso só para não me atrapalhar. Posiciono os tecidos direito com direito, coincidindo as bordas. Vou passar uma costura em toda a volta com um pé de máquina e num lado reto que não tem a alça de mão, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura que eu já expliquei num outro vídeo. Aqui já está costurado. Nas alças eu dou bastante retrocesso para reforçar a costura e não ter problema de descosturar a alça conforme o peso colocado dentro do nécessaire. Vinco os tecidos na parte da abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura nas partes arredondadas.
Por causa dos furinhos da costura e por ter vincado bem os tecidos, agora é bem fácil de fechar a abertura. Passo cola de tecido só para me dar segurança. Fecho a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Se você quiser, pode passar um pesponto em toda a volta e aí sim vai fechar a abertura. Nesta peça, eu optei pelos pontinhos invisíveis à mão. Vai ficar assim. Aqui eu já passei a ferro. Viro a parte do tecido externo para cima. Vou passar a alça de mão também para cima para não me atrapalhar. Em cada uma destas 6 pontas eu vou dobrar, lembrando que eu tô com o lado externo para cima. Esta ponta tem que ter 5 centímetros de altura e mais ou menos 21 centímetros na base. Quando você dobrar, procure não entortar muito a ponta. Mesmo se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Na hora do franzido, isso não vai aparecer. Eu estou dobrando com facilidade porque eu já tinha medido, dobrado e vincado a ferro. Então, todas as 6 pontas eu vou dobrar, deixando aparecer o tecido interno. E nas dobras tem que ter aproximadamente 5 centímetros de altura e 21 centímetros de base. Antes da gente continuar, vamos conversar um pouquinho sobre elástico roliço. Eu não sei o número do elástico roliço que eu usei, eu já tenho essa peça há um bom tempo antes do canal. A identificação estava no plástico da embalagem. Como eu não tenho mais a embalagem, eu não tenho mais a referência. Este elástico roliço é de médio para grosso. Ele tem uma resistência e não estica tanto. Isso aqui é o máximo que eu consigo esticar. Eu vou te mostrar agora um outro elástico que eu tenho bem mais fino. E aí ele estica bem mais. Os elásticos mais finos esticam mais. Olha aqui a diferença dos dois, tanto em relação à espessura quanto à capacidade de esticar. Para esta peça, eu prefiro elásticos roliços assim, mais grossos e mais resistentes. Se for muito fino, na hora que a gente puxar para fechar o nécessaire, o elástico vai esticar muito, vai ficar muito comprido e não vai me dar a resistência necessária. A largura da canaleta do elástico vai depender exatamente de que tipo de elástico você vai usar. Tem que ser possível caber 2 vezes o elástico e ainda sobrar um pouquinho de espaço para eles poderem deslizar. Aqui no meu, eu vou marcar 1,25 centímetros da borda. Vou fazer essa marcação em todas as dobras. Vou fazer uma costura nessas marcações para fazer a canaleta do elástico. É muito importante dar retrocesso no início e no final das costuras, em todas as dobras. Vai ficar assim. Olha aqui o retrocesso que eu dei no início e no final da dobra, porque o elástico acaba forçando esta parte da costura. A parte de trás vai ficar assim. Para passar o elástico, eu vou escolher 2 aberturas opostas, ou esta e esta, ou esta e esta. Só não vou escolher onde tem a alça de mão. Vou escolher estas 2 aberturas, então eu vou posicionar um alfinete só para depois eu não me confundir. Para passar o elástico, vou usar o passador de elástico ou fita. Ele é como se fosse uma pinça com uma travinha para deixá-la fechada. Prendo o elástico na ponta e travo o passador. Começo pela abertura que eu escolhi e vou passar em toda a volta. Passo com o elástico por baixo da alça de mão. Depois de dar a volta toda, uno as pontas com um nó.
procuro o alfinete que eu marquei qual seria a abertura oposta. Vou passar o segundo elástico da mesma forma. Ao final, uno as pontas com um nó. Vou virar a peça posicionando corretamente tecido externo e interno. Distribuo franzido. Se você quiser, coloque alguma coisa na ponta do elástico para o nó não acabar entrando na canaleta. Tem que ser algo grande, porque uma miçanga simples vai acabar entrando na canaleta. Um fuxico, um pompom, uma miçanga bem grande. No meu, eu não vou colocar nada e na hora de abrir o necessaire, eu seguro pelo nó. E o necessaire fica desta maneira. Tem um espaço interno bem interessante, cabe bastante coisa. E eu calculei essa quantidade de elástico que não permite abrir todo o necessaire. Porque eu acho que não é muito prático. Eu gosto que mesmo aberto ainda fique com uma altura, evitando que as coisas que estão lá dentro acabem caindo. Se você pensa diferente, pode usar um elástico um pouco mais comprido, permitindo que o necessaire se abra completamente. Aí é só colocar suas coisas, fechar o necessaire, puxando as pontas do elástico, dar um lacinho, porque este lacinho também ajuda a fechar a abertura. Puxo a alça e o necessaire vira uma bolsinha. Com estes detalhes das bordas, fica parecendo uma florzinha. Eu quero muito saber a sua opinião, o que você iria alterar no projeto original para atender às suas necessidades. Se você gostou das dicas, da peça, do vídeo, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê aqui nos comentários, assim o YouTube vai te mandar a notificação quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.